Canal Tempo com Deus, palavra de Deus para mim e para a sua vida. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, os teus sonhos e projetos possam ser os sonhos e os projetos também do Senhor para você. Hoje nós estaremos falando o que a palavra de Deus diz em Mateus 6, dos versículos 5 ao versículo 8. Não estaremos lendo todos os versículos, mas o Senhor ali está ensinando como nós devemos orar. Hoje o tema é oração. Como nós devemos orar? Olha o que o Senhor fala, ele dá dois exemplos sobre oração. Isso tem muito a ver com a nossa vida espiritual hoje. Vamos lá. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Vamos até aí, somente até o versículo 6. O Senhor está fazendo uma comparação, está falando como nós não devemos orar. Primeiro ele fala como nós não devemos orar. Quando nós formos orar, que nós não sejamos como os hipócritas. Uma coisa nós aprendemos aqui, que hipócrita também ora. Hipócrita também clama, hipócrita também ora ao Senhor. Mas olha que coisa interessante que acontece. Quando nós formos orar ao Senhor, o Senhor está falando que nós não devemos ter a atitude do hipócrita. Qual que é a atitude do hipócrita? O hipócrita gosta de orar, mas com vontade e com desejo de ser visto pelos homens. O hipócrita, na verdade, ele quer que ser exaltado pelo homem. E muitas vezes as nossas orações, nós queremos isso. Muitas pessoas somente oram na igreja. Muitas pessoas impostam a sua voz. E por ela ter uma eloquência na fala, nós achamos que ela é mais espiritual do que a outra. Nós não devemos orar para ser visto pelo homem. Na verdade, o Senhor fala que nós devemos ser como? Nós devemos ser como aquele que entra no teu quarto e fecha a porta. A oração nada mais é do que algo secreto entre você e o teu Deus. É uma fala, você fala e Deus fala contigo. Oração é relacionamento. Muitas vezes nós achamos que oração é somente petição. O Senhor fala na tua palavra que nós devemos chegar até Ele com orações e súplicas. E muitas vezes nós só fazemos as súplicas. A pergunta que eu faço para você que está assistindo esse vídeo aí: quantas vezes você já orou sem pedir nada ao teu Deus? Hoje nós aprendemos um contexto de oração em que todas as vezes que nós chegamos ao Senhor, nós precisamos pedir alguma coisa. Não, meu querido, o relacionamento seu com o Senhor não precisa ser somente de súplica. Você pode orar ao teu Deus, fechar a porta e falar com Ele. Falar como é que você está, falar como é que está a tua vida, falar que você ama Ele. Eu pergunto para você, quanto tempo você tem orado assim com o Senhor, em relacionamento, falando que você quer ser parecido com Ele, falando que você quer ter a vida regrada na palavra dEle, falando que você quer ser um servo dEle, falando que você o ama como o pai ama um filho e como um filho ama um pai. Quantas vezes você chorou somente no teu quarto, fechando a tua porta e clamou ao teu Deus porque está doendo uma situação? A oração não é somente petição. A oração também não é somente você orar e Deus ser aquele gênio da lâmpada em que você tem que fazer pedidos para Ele, Ele tem que atender às suas necessidades. Não, oração é relacionamento com Deus. A palavra de Deus também nos fala que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, para gastares nos nossos deleites, para gastares nos nossos prazeres. Pedis e não recebeis porque você pede mal. A questão é, como é que você tem orado? Você tem fechado a tua porta? Você já tem tido um tempo de relacionamento com Deus? Ou você é aquela noiva que está somente interessada naquilo que o noivo pode dar? Você é aquela noiva que somente está interessada no dote do noivo? Ou você é aquela noiva que está amando o teu noivo?
Como é que é o relacionamento seu com Deus? Quando você ora, você somente pede? Quando você ora, você quer ser visto pelos homens? Quando você ora, você espera que a sua expectativa seja alcançada pelo teu Deus? Quando você ora, você deveria orar e nós deveríamos orar, assim como Jesus nos ensina nos versículos para frente, orando para que o reino dele se manifeste, orando para que a vontade do Senhor seja estabelecida, orando e agradecendo ao Senhor pelo pão que Ele nos dá, pelo sustento que Ele nos dá, orando e falando para que nós possamos perdoar assim como Deus nos perdoou. A nossa oração deve ser parecida com a oração de Jesus. O problema é que hoje a oração, ela muitas vezes se torna algo para nós pedirmos, somente suplicarmos e o Senhor atender os nossos desejos. Você que é nascido do Senhor, você que tem o Espírito Santo dentro de você, quantas vezes você orou por outras pessoas? Quantas vezes você orou e somente chorou e clamou? E quantas vezes você foi atendido pelo teu Deus? O Senhor ainda fala, a oração, ela é a mão que move o mundo espiritual. Nós aprendemos isso. A oração, ela é algo que mexe não só com o seu corpo físico, mas com o mundo espiritual. A oração faz com que você tenha intimidade com o Senhor a ponto de você entender que o teu Deus não está num pedaço de gesso, que o teu Deus não está pendurado na cruz, mas que o teu Deus é um Deus vivo, que se relaciona contigo durante todo o tempo. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que o Senhor fala de um lugar. O lugar é o quarto. Nós temos que aprender que a oração, ela é um momento de seu para com Deus. Não é somente na igreja, não é somente no ajuntamento, não é somente quando tem outras igrejas orando. Não, meu irmão, você tem que ter esse relacionamento com o Senhor todos os dias. E você tem que marcar esse horário com Ele. Intimidade com o Senhor é você estar diante dEle, é fechar a tua porta, é esquecer das coisas que estão para trás, esquecer dos afazeres. Agora é você e teu Deus, é hora de você falar com Ele. Não é hora somente de você pedir as coisas para Ele, mas é hora de você agradecer, dizer que ama, dizer que quer ser parecido com o Senhor. As nossas orações precisam ser mudadas, a forma de orar precisa ser mudada, porque muitas vezes nós queremos orar e para que o homem veja a nossa oração. Meu querido, o homem não precisa ver a tua oração, o homem não precisa ver a tua didática, o homem não precisa ver aquilo que você faz para o teu Deus, porque o secreto de Deus, o Senhor te vê no secreto, Ele sonda e conhece o teu coração e Ele vai te dar a resposta conforme a vontade dEle. Que Deus possa te abençoar e que esse vídeo possa ter te ajudado a orar. Orar da forma correta, não orar somente para pedir coisas aos seus deleites e prazeres. Que nós possamos não ser comparado ao hipócrita, mas ser comparado com aquele homem que entra no quarto, fecha a porta e se relaciona com teu Deus. Que Deus te abençoe e que a sua oração possa ser muito mais do que petição, muito mais do que súplica, mas um relacionamento com o Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo do canal Tempo com Deus.